de 1942. Sete horas 23 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Não esqueça, amanhã, bem cedo, nas bancas, nós teremos edição do jornal Folha da Manhã especial, a partir já das primeiras horas do dia. Aí você pode procurar uma banca perto da sua casa, a sua banca preferida, e comprar o jornal Folha da Manhã impresso, amanhã, bem cedo. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus, e hoje no programa o jornalista Luísio Abreu Barbosa com o nosso convidado Heraldo Duarte, que é aluno da UF, estuda na UF e vem falar aí sobre temas importantes, como por exemplo o novo prédio da UF, a vida universitária na pandemia, quebra do monopólio da esquerda e da universidade pública, né? Na universidade pública, enfim, o apoio e a ruptura com o governo Bolsonaro, que está previsto para o último bloco, e de propósito realmente, para que você acompanhe esse programa. Até mesmo ontem o Aloysio falava, nós tivemos uma representante da esquerda, hoje um da direita. Heraldo, eu trago o seu bom dia, agradeço aí pela sua presença, agradeço pela participação mais uma vez aqui no Folha no Ar, primeira edição, seja bem-vindo. E logo a seguir o Aloysio já starta aí essa pauta com você. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Nogueira. Quero dar um bom dia a todos os espectadores e telespectadores do programa, agradecer pelo convite do Aloysio. É muito importante estar aqui nessa rádio, conversando com vocês, dialogando com a população e estar expressando pontos de vista de divergência. Ontem teve a Odisseia, não é? Sim, sim. Agora, hoje, eu posso estar aqui e a gente vai fazendo esse debate cada dia, né? Contribuindo aí para enriquecer o telespectador da Rádio Folha. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Luiz. Vou começar aí pela pauta que a gente deixou pré-estabelecida. No dia 12, último dia 12, o reitor da UF Niterói, o professor Antônio de Nóbrega, assinou o projeto, né? A gente já sabia que tinha essa emenda de bancada, ordenada pelo deputado federal Vladimir Garotinho, para a conclusão de um dos prédios da UF, né? São dois prédios, mas para a conclusão de um deles, né? Então, começaram ali no governo Lula, essas obras foram abandonadas pela metade no governo Dilma, quando chegou a crise econômica, esperada por essa que a gente esteja mergulhando nela agora, por conta da Covid. E você, como estudante da UF, qual você acha que é a importância dessa obra, da conclusão dela? Como é que você acompanhou esse processo? Bom dia. Olha, sinceramente, sobre a questão da obra que está acontecendo na UF, o novo prédio, eu já reitero aqui que eu não vou usar minhas palavras, eu acho um desperdício de dinheiro público o investimento dessa magnitude na universidade, na UF Campos, em particular porque a nossa cidade, Campos Goytacazes, ela tem uma série de deficiências, uma série de faltas, o governo federal, os deputados federais poderiam enviar emendas para remediar, né, e a UF já funciona com a estrutura que tem, inclusive, né, ela poderia se pensar em algo dentro daquela própria estrutura ali, sem essas obras monumentais de 50 milhões, 25 milhões para cada prédio, naquele espaço ali, poderia se pensar um outro ali dentro, né? Inclusive, eu já veiculei na minha página, né? Inclusive, foi até um dos motivos de eu ter respondido sindicância, né? Parece que os professores da UF têm medo quando a gente veicula o que eles falam abertamente. Uma fala do diretor falando que os valores que foram gastos com aluguel de containers daria até para construir um daqueles prédios, são valores, eu acho que ele usa termo, acho que meio que absurdo, o diretor Roberto Rosendo fala que ao longo dos anos, né? Então, se faltou gestão, né, por parte dos diretores da UF, não é muito difícil pensar por que faltou essa gestão, e o dinheiro foi jogado para o ralo, né? Um aluguel de uma coisa que seria momentânea, mas acabou se tornando
parte da estrutura da universidade, poderia ser feito, né, vendo nesse intermédio que o negócio iria durar, poderia ter, não, então vamos comprar esses contêineres, ou vamos construir um prédio aqui no que nós já temos, né, para poder aliviar o contribuinte, mas como é órgão público, né, não tem preocupação com gasto, uma vez que quem injeta dinheiro é o governo federal, que também imprime e coloca a dívida pública aí para poder custear os gastos públicos, foi levando, e no final das contas agora, né, com tantos problemas na nossa cidade, a gente vê uma soma vultuosa indo para construir 2 prédios luxuosos para a Universidade Federal Fluminense. Eu, enquanto aluno, justamente por ser aluno, sou completamente contrário. Talvez se não fosse aluno, não tivesse muita ideia, né, porque também é feita uma propaganda por parte deles como se isso fosse fazer uma grande mudança, mas em tese, né, vai praticamente mudar o que já existia ali para um outro prédio por um custo elevado que vai sair do bolso do contribuinte campista. Eu acho que sou completamente contrário a isso. Você é contrário então à retomada das obras, é isso? E conclusão? Sim, sou contrário à retomada das obras. Eu acho que se houvesse uma gestão eficiente, né, eu falo isso sob o risco de responder um processo disciplinar simplesmente por questionar as excelências que governam essa universidade. Se tivesse uma administração eficiente, o dinheiro não iria ser sido gasto da maneira como disse o próprio diretor. Tem um vídeo lá, se eu estiver fazendo erro, tem um vídeo lá na minha página, valores que são absurdos, né, um valor alto que daria para pagar um prédio, ou seja, se pagou em aluguel um daqueles prédios que está sendo construído. Isso aí não tem outro nome que a não ser má eficiência, né, má gestão, né, não tem outro nome, mas como a gente vive no Brasil, né, acho que esse tipo de coisa é normalizado e até visto com... No final das contas, se dizem que estão defendendo a educação e aí se pedem cada vez mais, enquanto isso, quem precisa aí fazer ir no médico, né, tem que madrugar na fila do SUS, virar madrugada, né, para poder conseguir marcar um exame, ou compra lugar na fila, né, quem tem uma condição melhor, ou, né, até paga um plano de saúde, mas, enfim, a população campista não tem um serviço tão essencial que é um serviço online de marcação de consultas nos postinhos, né, e alguns hospitais também não têm esse serviço mais de fazer isso, mas nós temos 2 prédios universitários que nunca saem, mas agora estão saindo. E vamos ver, eu acho que daqui a 10 anos vamos estar fazendo um outro programa desse aí novamente, falando que o prédio não saiu, vai sair, vai vir uma emenda, aí vai ser do neto do garotinho. Uma emenda aí de mais 100 milhões para poder construir. A ironia é boa, mas enfim, falando sério, são 13,5 mil estudantes que a UF Campus tem, né? Sim. Que ficaram, foi ano passado, né, com o risco de ficar sem parte deles sem ter onde estudar. Os containers, como você disse, houve atraso do pagamento e a empresa ameaçou retirar os containers, né? Sim. Houve o reitor, né, o professor Antônio Cláudio, negociou com a empresa, pagou uma parte dos atrasados e ele aponta que tanto ele quanto o Rosendo, o diretor que você me citou aqui, Roberto Rosendo... Infelizmente. O quê? Não, infelizmente. Infelizmente o quê? Não, infelizmente citei, só uma brincadeira. Tá, aí é opinião sua, né? Mas enfim, todos eles apontam que a conclusão dos prédios seria a solução definitiva. E, quer dizer, os prédios não vão começar, eles já começaram, né? As obras estão pela metade. E você não concorda também, quer dizer, além dessa demanda, que teve quase ficaram sem ter onde estudar ano passado, que o abandono de obras públicas iniciadas é um dos grandes males do poder público brasileiro? Todos os 3 níveis? Sim, de fato. Tem uma série de obras que vieram do projeto de aceleração do crescimento, o PAC 1, o PAC 2 do governo Dilma, naquele período de expansão fiscal, expansão monetária, né, do superávit que o país teve. Aí foi fazendo uma série de obras sem se dar conta da real capacidade fiscal do país. Aí fizeram uso do boom das commodities, né, o barril de petróleo, um preço fenomenal, e começou a investir, fazendo obra aqui e ali.
E, de fato, né, chegou um momento de flexão no orçamento público brasileiro, em particular a queda de arrecadação que se teve no governo Dilma, no segundo governo Dilma, e não se conseguiu mais tocar as obras, executá-las e finalizá-las como deveria. O prédio, como você falou, de fato, já está iniciada a obra. Eu já ouvi até falar do risco, né, porque a obra está iniciada, já foi iniciada, e aí está sobre as intempéries, né, é chuva, é sol, enfim. Aí vai colocando a infraestrutura em risco, e são, sim, 3 mil alunos, né, que estão ali, que correm o risco, justamente, eu acho que correm o risco por conta de uma falta de gestão. Eu acho que uma empresa hoje que se coloca no mercado, ela tem que fazer uma prospecção de futuro, né, ver quanto que tem em caixa, quanto pretende arrecadar, para poder fazer seus investimentos. Quando se teve a ideia, então, mais uma universidade cheia de economistas, né, cheia de pessoas tão, vou dizer assim, que estão capacitadas, né, para poder fazer as análises de conjuntura, de política, etc., tinham que ver essa queda de arrecadação, tudo isso, todo esse panorama que a gente viu no Brasil, e começar a traçar novos planos, né? Se vê que o governo não vai fazer esse investimento, o governo vai honrar aquilo ali, essas pessoas têm contato no antigo Ministério do Planejamento, né? Eu acho que não existe mais Ministério do Planejamento, foi fundido com o Ministério da Economia. É fácil para eles terem contato e perceberem como que o orçamento vai ser feito, até a ligação que eles têm com deputados federais, né, notadamente até a deputada Talíria, o deputado Vladimir Garotinho. Na época, o Vladimir Garotinho não era deputado nem a Talíria, mas havia outros deputados também, inclusive lá em Niterói, onde a UF está localizada. Então, os deputados participam do planejamento do orçamento, né, da LOA. Ângelo, né, que é o pai. É o pai dessa obra desde o início do governo Lula, da desapropriação do terreno da rede ferroviária para abrigar o prédio, né? Então eu acho que eles poderiam ter visto, poderiam ter começado a sondar e ver que o dinheiro estava saindo, né, do orçamento federal, que o Ministério do Planejamento não estava planejando executar, né, essas dívidas, ter começado a pensar num outro modelo. É isso que a empresa privada faz, né? Você, na Folha da Manhã, se você vê que a expectativa de renda, né, prospecção que você faz de orçamento não bate, você vai pensar numa outra maneira de fazer o negócio, não vai deixar a rádio funcionar, falir, né, ficar capenga. Você vai buscar crédito, vai fazer uma série de manobras aí para poder não mandar pessoas embora. Mas, infelizmente, o nosso serviço público ele é muito cioso, né, ele é muito, como é que eu posso dizer, ele é muito letárgico, né, a reagir às mudanças políticas, né, e principalmente quando você tem um slogan, você tem uma bandeira chamada educação, você praticamente tem uma faca no pescoço do gestor público, né, se ele não atende às suas reivindicações, ele está jogando contra a educação, inimigo da educação, e aí pouco se fala se essa pauta, se essa agenda poderia ter sido remediada, poderia ter sido feito dentro da própria universidade, que inclusive tem um orçamento, né, de 2 bilhões de reais, se eles não poderiam ter comprado esses containers ou ter construído, né, alguma estrutura ali dentro, né, um prédiozinho ali dentro mesmo, mais simples, não uma coisa a esses valores, né, porque afinal de contas já funciona, né? Nós estamos falando de uma coisa que já está funcionando, não de uma coisa que vá funcionar, e teve o risco de parar de funcionar justamente por conta dos containers, então não vai se inaugurar nada novo, né? Na verdade vai se dar até um upgrade no que já existe. E eu acho que nesse momento de crise, de contenção de gastos, e com a população campista, né, sofrendo os impactos, tanto da crise econômica, que a recuperação não veio como queria, quanto também desses efeitos do lockdown, do coronavírus também, eu acho que é dinheiro que vai ser mal empregado, está sendo mal empregado no uso dessa obra. Eu acho que esse dinheiro poderia ir para outros locais nesse momento, depois, em um ano mais alvissareiro nas contas públicas, podia até se pensar em construir um prédio, né? Essa é a minha opinião. É o que eu tento pensar sobre isso. Essa coisa dos efeitos econômicos do lockdown é uma coisa muito discutida. Pode até falar um pouco sobre isso no decorrer do programa, porque a gripe espanhola, que foi a última pandemia antes da Covid, foi de 1918 a 1920. Embora tenha o nome de gripe espanhola, ela nasceu no Kansas, né? Ela começa a Wuhan foi o Kansas, o estado do Kansas nos Estados Unidos. E americanos, desde aquela época, como eu diria Caetano, são muito estatísticos, né? E eles trabalham muito estatística. Uma coisa que é apontada desde o início do século XX, e você pode fazer
agora comparações, por exemplo, com Grécia e Itália, duas penínsulas ao sul da Europa. Uma fez um lockdown severo, a outra não. A Grécia fez, a Itália não. A Itália só fez quando não tinha mais jeito, no norte ali, né? Portugal e Espanha estão na mesma península, outra península, estão na mesma península, né? Separada ali da Europa pelos Pirineus. Quando você compara a Grécia que fez o lockdown mais duro, e a Itália que postergou quanto pôde. Compara a Espanha que fez o lockdown, que também como a Itália só fez quando não tinha mais jeito. E Portugal que fez o lockdown mais duro desde o início. Todos esses estudos, comparados com os dois Estados Unidos na gripe espanhola, são muito claros ao apontar que a retomada econômica é muito mais rápida naquelas unidades, ou países, ou estados que fizeram o lockdown mais duro, né? Sim. O lockdown frouxo, ele retarda a retomada da economia, ao contrário do discurso, né? De muitas pessoas. Você tem acesso a esses estudos, né? Sim, concordo plenamente. Eu até já fiz, a gente tem um canal no YouTube, eu sempre comento que a questão da pandemia, né, ela vai ser vencida com políticas públicas bem modeladas, né, que tenham como base as experiências exitosas do estrangeiro, né, levando em consideração a população, a dispersão populacional, né, e todos os dados. Né, é um teste de civilizacional, né, que a gente vê quais países, quais nações conseguem superar isso e quais não conseguem superar. Eu acho que praticamente está parecendo meio que a corrida espacial da nossa década, né? Só que é claro que não é uma corrida para chegar ao espaço, mas sim uma corrida por vidas, como os estados conseguem otimizar, né, e alocar seus recursos para poder impedir que o debacle pegue as suas populações. E o caso brasileiro é um caso muito emblemático, né, porque aqui sempre teve um discurso de a cloroquina, né, ela foi muito colocada. A cloroquina de Jesus? Essa mesmo. A cloroquina ela foi muito colocada, o lockdown, né, houve toda uma discussão, enquanto o que realmente resolve é um conjunto de políticas públicas com dados, né, e uma análise de caso descentralizado, né, porque são realidades diferentes, e tocando isso, né, com informações. Mas parece que a gente ainda no Brasil não tem as informações, inclusive até o hospital de campanha, né, queria ser concluído, já tem uma recomendação que não seja. É o nosso teste, sabe? Eu acho que nesse teste civilizacional de coronavírus nós fomos reprovados, né? Felizmente a gente está sendo reprovado por vários fatores e é uma vergonha para o Brasil a situação, a desarticulação, como que tudo está acontecendo, sabe? É vergonhoso para o país ver. E o pior é que o brasileiro é quem sofre, né? Se cloroquina funcionar, se lockdown funcionar ou não, no final das contas, né, são mais uma faca, mais um problema na cabeça do brasileiro que já está cheio de apreensão num país que já tem um número considerável de problemas. Vamos falar sobre a vida universitária nesse período da pandemia, mas porque as pessoas confundem muito. O lockdown é solução? Não. O lockdown não é solução. O lockdown não vai fazer... daqui a 10 anos, o número de infectados não vai ser menor por conta do lockdown. Mas o lockdown ele tem um objetivo único, que você pode observar a partir do que aconteceu na China, em sequência no Irã, depois na Itália, depois na Espanha, na Grã-Bretanha, Estados Unidos, até chegar ao Brasil. A gente teve tempo para observar. Sim. Né? Que essa doença, ela adoece, além das pessoas, os sistemas de saúde. Sim. É muita gente, quer dizer, é uma doença muito infecciosa. 70% das pessoas que pegam ela ou vão ter quadro assintomático, ou desenvolver uma gripe um pouco mais forte, talvez uma dengue com dor no corpo, né? Vladimir, por exemplo, conversei com ele, neném, muita dor no corpo, uma coisa mais próxima à dengue, talvez, em quadro assintomático. E os casos mais graves, né, aí estão nesses 30% que podem precisar de alguma internação hospitalar.
entre esses 30%, 3 a 5% vão chegar a quadro muito grave, como é o caso de uma com mobilidade, idade, né, que vão precisar de um leito de UTI e um respirador, né, a maioria deles. E esses 3 a 5%, ao mesmo tempo, são impossíveis de ser atendidos por todo o sistema de saúde do mundo, não é só do Brasil, não, do mundo. Sim. Então, a curva o achatar a curva é justamente para você dar tempo de tratar essas pessoas, né? Porque a gente não tem que escolher quem vai ficar morto e quem vai ficar vivo, né? Sim, sim. Eu não entendi. Você pediu que eu gostaria que eu explicasse? Não. É sempre bom explicar isso para o ouvinte, né? Porque sim. Não é uma solução, é uma maneira de lidar com o problema, né? Sim. É uma das cartas que ficam na mesa, né? Quando a pandemia ela chega no nível, né? Aqui a nossa prefeitura ela criou um folheto explicativo, até colou em alguns locais, né? Com as 4 bandeiras, né, se não me engano, é vermelho, amarelo, laranja e verde, né? E aí eu fui olhar, eu vi que o vermelho já era assim gravíssimo, né? Aí o amarelo que estava lá está muito perigoso. Eu estava pensando que às vezes a gente não tem noção de como, né? Porque o prefeito decretou algumas medidas que decretou, mas eu olhei aqui os dados e também fiquei assustado, né? Porque a gente ouve as coisas falando, às vezes pensa que a situação não é tão séria assim. Aí quando eu parei para ler um boletim, né? Eu falei, caramba, o negócio está realmente sério em Campos Goytacazes, né? É muito importante que as pessoas tenham, né, a ciência de saber. É um teste para a nossa elite política, né? É um teste civilizacional para o brasileiro, né? Como o brasileiro vai reagir a isso, inclusive porque ele coloca a própria vida em risco, né? E a vida dos outros, né? Que eu acho que é o pior, né? Olha, se é um teste, eu vou dizer que a gente tem que é 51 mil famílias que choram para ter os seus mortos. Você pode, no barato, segundo todos os estudos, pela subnotificação brasileira, que é apontado desde, acho que, se não me engano, ele está falando aqui, aquele estudo do Imperial College London, o Cláudio, foi, acho que é de março, depois de abril, da subnotificação. Você pode, no barato, dobrar, se não, no barato, dobrar. E de infectados, muito mais do que dobrar, né? Você pode dobrar o número de mortos. Os infectados, então, é muito maior, a proporção é muito maior, a real. Mas se é um teste civilizacional, nós temos 51 mil, no mínimo, de fato 100 mil famílias que vão te dizer que fracassamos, Brasil e Bolsonaro fracassou retumbantemente nesse teste. Eu dou um plus, eu compartilho a responsabilidade com os governadores, em particular o Wilson Witzel. Eu acho que o Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro, inclusive esse caso todo da saúde que explodiu aqui no Rio de Janeiro, eu acho que a população campista que estava esperando no hospital de campanha, né, as pessoas que estavam, eu acho que foi uma batalha épica que o pessoal de saúde aqui em Campos fez, sabe? Com essa expectativa desse hospital de campanha. O hospital de campanha não veio, né? Enfim, sim. O dinheiro foi parar onde, né? E o Wilson Witzel agora, principalmente aqui para nós que somos aqui do Estado, cadê as explicações, né? Afasta secretário, né? Mas agora estão pedindo de impeachment dele. É uma falha. Acho que nós, como cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, a gente vê que a última eleição, né, com a narrativa de que iria mudar as coisas aqui no Estado, de que nós teríamos um governo decente, eu acho que isso não está se concretizando, né? A população campista se viu abandonada pelo poder estadual, em particular os que ficaram doentes, os guerreiros que lutaram na saúde, que lutam, né, dando suas vidas, com expectativa de aliviar um pouco esse combate com o hospital de campanha. O hospital de campanha acabou virando aí, né, caso de polícia, de prender gente, de inquérito, né? É uma perda muito feia, sabe? Porque no final das contas, tirando todo o antagonismo político, né, são as vidas das pessoas que vão embora por conta da ganância, né, de empresários e de políticos. Isso eu concordo com você e eu comentei ontem aqui, é muito provável que o Witzel seja impeachmentado por conta desses erros. Sim. Mas como teste populacional, eu falo o país, por óbvio, né? Sim. Aqui falo do país.
Mas tem vários governos estaduais que falharam. E acho que, com todas as críticas que se possa fazer ao governo Rafael, se você analisar como campista nas 3 esferas, foi o poder público mais eficiente aqui para combater. Porque eu te digo, se não fosse o CCC, Centro de Combate e Controle à Covid, quer dizer, não é nenhuma opinião, é um fato, basta analisar a estatística. A gente teria colapsado há muito tempo. Há muito tempo a gente teria em Campos, que pode vir a ter ainda, ter que escolher. Heraldo está menos pior, então entuba Heraldo. A Luísa está mal, deixa ele morrer. É literalmente isso. Isso foi assim na Itália, foi assim na Espanha. Sim. Não, só sorri por conta da comparação entre nós dois, assim, achei um pouco engraçado, mas de fato, né, isso é triste. Não, por isso é o contrário, acho que depende, é um ser humano do ser humano, estou dando porque eu quero dar cara a coisa. Podemos chegar a esse ponto, né? E se não fosse o CCC, que entrou em atividade a 30 de março na beneficência, certamente a gente já teria colapsado. O que não quer dizer que não possamos colapsar, mas ainda não colapsamos, né? Sim. Foi o que eu até comentei, o governo Rafael ele fez uma cartilha bem explicativa, e quando a gente para ler, né, a gente vê a situação. Eu não tinha parado, eu parei para ler um dia que eu fui num lugar comprar condimentos, né, erva para fazer chá, etc. Eu parei, estava olhando ali, eu falei, rapaz, o negócio está sério mesmo, né? A gente fala em bandeira, a gente não sabe o que aquela bandeira significa, né? O dado que está por trás daquela bandeira. E eu achei uma boa medida, sabe? Eu não sou muito ligado à política municipal, né? Não tenho muita participação, mas é uma coisa digna de elogio, sim, Rafael. No momento que a Campos, a pandemia avança, né? Vidas são ceifadas aqui na cidade, é uma coisa muito triste, mas temos que falar, né? E é uma política, eu acho que é esse nível de política, né, que ele deveria ter no Brasil, eu acho que é isso que deveria estar sendo colocado, né? Infelizmente, declarações, arroubos, né, caneladas não somam, sabe? É preciso passar uma imagem de pacificação para o país nesse momento, né? Eu acho que pacificação é uma imagem técnica, né, que está sendo tratado de acordo com os dados e está tendo uma coisa que eu acho que a melhor política pública é aquela que o camarada faz dados, coloca mensuração e o negócio é automático, não depende de mim. Quando chegar nesse nível, nós vamos liberar. Se estiver abaixo, não vai liberar. E aí você vê, não depende do cara, né? O cara, não, isso aqui é um padrão internacional, estou usando o mesmo padrão que foi utilizado para evitar um negócio aqui e ali, e você faz esse diálogo com a população passa a entender que não é eu gosto muito quando o Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique às vezes fala alguma coisa, não que eu gosto muito da pessoa, mas eu gosto de vê-lo falar, que ele fala, né? Que é conversar com a população, é explicar, né? Explicar didaticamente, o povo entende, sabe? Quando é bem explicado, bem colocado, o povo entende e até apoia certos projetos que podem ser impopulares, né? Como foi o caso da Previdência, né? Que foi impopular e teve um apoio, né? É uma coisa tanto impensável, né? Teve apoio da população. Eu acho que nesse caso seria a mesma coisa. Se tivesse um diálogo, né? Tanto nas esferas federal, estadual, no municipal, eu acho que teve um bom diálogo, né? Mas se tivesse esse reforço nas outras esferas, eu acho que a população campista, quanto a população do Estado do Rio, a população do país inteiro compreenderia melhor os riscos do coronavírus. E o problema também, outro problema, né? A grande desinformação que rolou com isso aí, né? Eu acompanho site de agências de checagem e o que eu vejo de desinformação, de fake news é absurdo, sabe? É absurdo, é criminoso, é abjeto, sabe? As pessoas utilizarem a pandemia dessa para espalhar desinformação para atender um discurso político qualquer. Mas fica difícil, você falou, citou Fernando Henrique aí como exemplo, de explicar à população, fica difícil qualquer critério técnico quando o próprio presidente da República é o líder da nação, né? Tem essa figura, né? Em qualquer país, ele vai para a rua sem máscara, tira máscara, cumprimenta a gente, abraça. Fica difícil, né? Porque eu ontem estava conversando com uma fonte do STF e o estudo que eles têm lá para saber quando é que volta o judiciário volta ao normal no país, né? O estudo mais atualizado que eles receberam
e estão trabalhando com essa perspectiva, é aquilo que o Mandetta falou desde lá de março, abril, né? É você normalizar só em agosto, setembro. Estamos em junho, você vai seguir com isso em julho ainda. Agosto, setembro, você deve talvez começar a baixar essa curva para pensar na normalização. A gente teve um estudo ontem da Oxford, da Universidade Inglesa, que apontou que em 10 capitais brasileiras a flexibilização foi feita antes da hora. 3 dessas capitais tiveram que voltar atrás porque explodiu o número de mortos de novo. Quer dizer, o exemplo não teria que vir de cima? Sim, eu acho que o presidente Bolsonaro ele deu algumas manifestações, sempre uma fala muito explosiva. Eu até participei, né, de uma matéria que você fez, inclusive foi muito crucificado por isso, né? O pessoal algumas pessoas de direita de Campos do Goytacazes fizeram críticas, né? Aí colocaram, o cara tá traindo, né? Mas é a questão, né? Eu acho que a gente, como apoiador, a gente que se coloca aí, ou a gente como cidadão, né? A gente tem que reconhecer as falhas, as limitações dos governos e dos governantes, né? E Bolsonaro fez declarações infelizes, né? Ele entrou em questões que ele não deveria ter entrado, eu acho que ele deveria ter deixado. Inclusive o Mandetta, ele tinha uma popularidade, né? Eu acho que analisando o quadro político, eu não entendi muito bem o que o Bolsonaro quis fazer. O Mandetta estava ficando popular, o que eu esperava era que o Bolsonaro colasse, né, sua imagem a de Mandetta, né, e usasse aquele boom de popularidade que o ministro dele estava tendo para poder cacifar o próprio governo, né, olha aqui, nós estamos fazendo, mas ele entrou em rota de colisão com o ministro, né, e aí coloca outro também, que também entra em rota de colisão, e no final das contas coloca o Pazuello, né, que entra interinamente, mas é aquele interino que já está para ficar, né? E as declarações também, sabe? As declarações são, eu até falo às vezes, catastróficas, né? Eu acho que ele pode falar tudo o que ele pensa sem usar termos que diminuam, né, a importância da questão. Ele pode fazer a crítica que ele acha que ele acha que tem que ser feita sem utilizar os recursos que ele utiliza, né? Acho que o Bolsonaro poderia ter dado, ele teve uma oportunidade, teve todo o holofote em cima dele, poderia ter tirado de letra. Eu acho que ele perdeu popularidade com isso, né? E aí tirou um quadro que estava sendo fortalecido e que ia dar popularidade para ele, que era o Mandetta, para poder se atropelar com o Taixa e acabar com o Pazuello. O Pazuello nem coletiva mais dá, né? O Pazuello tem dificuldade de localizar os hemisférios, né? Com todo o respeito que eu tenho a um general, que não é qualquer pessoa que chega a ser general, né? Além da formação, você tem que ter, né, muito investimento em vocação, muito investimento intelectual, mas não acertar o hemisfério, quer dizer, isso se nega da coletiva, né? Ele não está nem informando a população. O Pazuello é um desastre completo e absoluto. Essa parte de negação, o fim das coletivas, para mim, foi péssimo. Isso aí é um golpe, a transparência, né? Só para lembrar, para terminar o bloco, lembrar que o Fux ontem, eu estou vendo aqui alguns leitores ou telespectadores se manifestando aqui, o Fux ontem deixou bem claro que a decisão do STF, que permitiu que não fosse adotada uma política genocida, como chamou de uma média no país, permitiu que os estados e municípios tivessem decisão, não é como tem que ser na federação, como é nos Estados Unidos, por exemplo, né, que é sempre citado como exemplo, não existe o governo Bolsonaro de responsabilidade, não. O Fux ontem foi bem claro nisso, não sei se você chegou a ver, você viu? Não, ontem eu acabei ficando ocupado com outras coisas, não consegui ver as decisões do STF, não consegui acompanhar Não, se manifestou. Ah, sim, não cheguei a ver, não. Essa responsabilização, né, da questão do número de mortes, eu acho complicado, sabe? Eu acho complicado. Eu acho que isso vai acabar virando uma linha, né,
mais uma linha contra o presidente, que eu acho que não vai conseguir chegar lá muita coisa, porque vai depender de muitos fatores para isso prosperar, né? Eu me lembro na época do governo Temer, quando surgiu aquelas denúncias, né, do Procurador-Geral da República, né, e foi tudo engavetado lá para poder ser reaberto depois que ele sair da presidência. Acho que vai depender muito do panorama político, né? Se tiver uma baixa no presidente, eu acho que realmente ele pode ficar com a corda no pescoço, né? Mas eu acho que tem um fator político nisso aí muito forte. Geraldo, para acabar o bloco, como é que está a vida universitária com a pandemia? Completamente parada, né? Completamente parada. Eu estou no 7º período de Ciências Sociais, concluiria o curso, né? Estaria hoje no 8º período, pronto para concluir o meu curso de licenciatura em Ciências Sociais e procurar emprego, né, enquanto professor de Ciências Sociais. Só que a pandemia ela fez com que eu cancelasse o calendário, sem ter uma expectativa de voltar virtualmente, como todas as universidades privadas fizeram, algumas públicas já começaram a fazer. Agora foi aprovado um projeto para apenas alunos concluintes, né, que do universo inteiro de alunos da universidade, né, são 700 alunos apenas, né, os alunos concluintes voltassem a ter uma disciplina de maneira virtual. E eu, né, não me encaixo no concluinte, apesar de estar concluindo, né, tenho acho que 5 disciplinas para fazer, já adiantei bastante, e eu estou aqui parado, né, a única coisa que eu posso fazer aqui é ler, estudar, me dedicar à iniciação científica. Estou parando para ler aqui um pouco, né, terminei de ler um livro do Lampedusa, o Leopardo. Tomás de Lampedusa. Esse mesmo, livraço, né, terminei de ler, depois comecei a ler um livro daquele ideólogo do nazismo, que eu até esqueci o nome, Rosenberg, né, Alfred Rosenberg. Estou lendo, estou devorando livros aqui, esperando que suas excelências da Universidade Federal Fluminense coloquem algum modelo para um aluno como eu conseguir pegar o diploma e concluir minha graduação no tempo correto, né, como tenho feito, né. Mas isso é triste. Eu acho que muitos alunos do ensino superior que estão a ponto de se formar também estão nesse dilema, né, esperando um parecer das universidades, né? E a gente já tem toda uma estrutura que já existe. É preciso lembrar o telespectador que existe uma plataforma chamada CEDERJ, né, que todas as universidades do estado do Rio já são signatárias desse consórcio, e era uma questão de migração, né, porque você já tem um corpo técnico envolvido de TI, você já tem um corpo já de tutores preparados, é simplesmente arregaçar as mangas e pensar numa coisa ali, né? O salário está caindo todo mês, é trabalhar, né? É pensar, mobilizar essas pessoas, porque quando você não tem as aulas presenciais, o corpo técnico vai ficar ocioso, né? O cara que está lá carimbando papel vai fazer o quê? Não tem papel? Então, realocar esse público, né, que não vai ter função por conta da falta de funcionamento normal para outras funções, para poder dar suporte ao ensino à distância, aos professores, né. Mas, infelizmente, a universidade, como eu disse, como todo setor público brasileiro, caminha, né, a passo de tartaruga. E aí está fazendo esse projeto e depois aí vai saber quando, né. A previsão de aula é só para 2021. E, infelizmente, a gente fica refém, tendo que esperar, esperar a boa vontade das pessoas aí acharem que é o momento melhor, né, para não se perder o conteúdo, o didatismo e outras abstrações que eles adoram utilizar, para poder não colocar as aulas para funcionar. Mas a verdade é que a gente quer se formar para poder contribuir com a sociedade, trabalhar, né? Eu quero trabalhar como docente, ou enfim, ter meu diploma de ensino superior também, né? E aí a gente fica parado, mas tirando isso, a única coisa boa é que a gente pode parar para ler, né? A minha esposa está relendo essa obra do Humberto Eco aqui, ó. Eu parei para ler A Misteriosa Chama da Rainha Loana, né? Tá aqui, esse calhamaço aqui. Eu já parei para ler, agora estava parando para ler uma biografia. Eu tenho feito um estudo sobre o fascismo, o nazismo, assim, por conta própria. Estava lendo uma biografia do Hitler, de um estudioso britânico. Então, a gente acadêmico não para, né? Ler algumas coisas aí para poder acrescentar um pouco de conteúdo da vida. Nesse momento tão ruim. Se você quiser ler a biografia de Hitler, indico a considerada melhor, mais completa, que é Hitler, de Joachim Fesch, historiador alemão. É um cara massa também. Conheço. E para terminar o bloco só, vocês citou duas e o Gato Pardo, né, o Leopardo.
livraço. Livrão, é ali na passagem da Revolução Italiana de Garibaldi, né? A sobrevivência da aristocracia, né? É uma frase do Príncipe de Falconeri, um personagem do livro. Ele fala, e parece muito quando eu vejo o Witzel, com risco de impeachment por esquema na saúde com o Mário Peixoto, que comandou esquema no governo Cabral. Quando eu vejo Queiroz preso na casa do advogado da família Bolsonaro, com a expectativa de poder ser o novo Paulo Roberto Costa, eu fico com a frase do Príncipe de Falconeri: as coisas têm que mudar para continuarem as mesmas. Sim. E vamos fazer um intervalo, Cláudio. Vamos lá. A ideia do Heraldo é sensacional. A questão da migração pro ensino à distância resolveria, né? Eu acho que uma ideia bacana, porque essa questão da videoaula, você vai atingir um determinado percentual de alunos que tem acesso à internet, tem computador, essa coisa. Já à distância todo mundo pode fazer. Agora, tem que ver a questão da legalidade disso, né? Me parece que tem que estar no plano pedagógico, não sei como é que é, mas que é bacana. São 8h03 em Campos. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos para continuar essa conversa com o fundador do grupo UF Livre, o Heraldo Duarte, ao vivo aqui conosco no programa Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também Clínica Proteus. Ei, a Campos Delivery